Olá, professor Diego do Fusão, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar aí um novo módulo, um módulo aí que é importante, importantíssimo, tem fatos históricos até que vocês verão na aula de hoje sobre relações internacionais. Já ouviu falar relações internacionais? Você acha que isso é importante? Relações internacionais? O que seria relações internacionais? Então você vai descobrir o que é relações internacionais, que é uma coisa muito importante e, como eu já disse, é um assunto histórico, ok? E aí vocês vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Vou falar para você sobre organizações internacionais do século XX, certo? Essa aula ela é dividida em duas partes, ok? Na aula 1 você vai ver a parte 1 e na aula 2 você vai ver a parte 2, certo? Que é a continuação desse assunto que está. Então, perdão, veremos sobre organizações internacionais no século XX, Liga das Nações, ONU e União Europeia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, pelo menos, da ONU, creio eu. Desde quando era criança pequena lá em Barbacena, eu escutava falar disso, brincadeira, em Valença, né? Enfim, falar para você dos regimes internacionais. Regime, será que é coisa para emagrecer? Não, é outro regime que eu estou falando, certo? Governança. O que é uma governança? O que é governar? E global? Global. O que seria? Hein? Vai pensando aí que eu vou falando aqui. E segurança internacional, certo? Então, vamos falar sobre isso e outras coisas. É importante que os países tenham suas defesas. Imagina só se os países não tivessem defesa. Qualquer país vizinho podia invadir. Isso não acontece por quê? Por causa da segurança internacional, ok? Que eu vou explicar para você e você vai entender com certeza. Então, vamos lá. Resumir para você, para que fique de fácil entendimento. Lembrando que é importante que você não só veja a videoaula, como também leia o conteúdo, ok? Porque é daí do conteúdo que vão ser retirados os exercícios. E é daí também do conteúdo que é retirado o quê? Para fazer a prova. Se você não lê, não dá uma estudada, tira as dúvidas aqui comigo no privado, você vai ter dificuldades, certo? Então, vamos lá, vamos dar seguimento aí. Organizações internacionais do século XX, Liga das Nações, ONU, União Europeia. Certo? Aquele 1/3 não quer dizer um terço, não. Quer dizer que é página 1 de 3, referente a isso aí. Certo? Bom, como está dizendo aí, em suma, está falando que surgiu na segunda metade do século XX, ok? Foi com a globalização. O que é a globalização? É um mundo conectado, certo? Todo mundo está sabendo o que o outro está fazendo, ou seja, um país está diretamente relacionado com o outro, ok? E a Liga das Nações, que não existe mais, ela foi uma organização, não é mais, porque não tem mais Liga das Nações, certo? Ela foi criada em 1919, certo? Na Conferência de Paz. O que é uma conferência? É uma grande reunião, certo? Paz. O que é paz? Para não ter briga, não ter guerra, né? Enfim. Fez todos os tratados de paz. O que é tratado? Tratados são regulamentos, olha, onde um país não pode atacar o outro, certo? E aí veio a ONU, Organização das Nações Unidas, certo? Que ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, certo? Que foi em 45, substituindo a Liga das Nações. Por quê? Porque teve a guerra, né? Em 1919 foi antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo era diferente. O mundo era comandado por outras nações. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Teve a ONU, ok? E aqui está falando, ó, que teve um Conselho de Segurança formado pelos países vencedores, porque na guerra teve o país que venceu e que perdeu. E os países que venceram aí, ó, ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, China, certo?
que aqui vem um destaque, que não participou assim da guerra, mas faz parte, certo? Outros países também fazem parte e eles se alternam. Como assim? É um sorteio, né? Por exemplo, o país tal vai participar, 5 países aleatórios, ok? E aí, segundo a ordem deles lá, eles vão definindo que países vão participando ou não, se pode repetir ou não, enfim, isso aí já é uma regra interna, certo? Muito bem. Falando do Conselho de Segurança, a Organização das Nações Unidas, nações, países diferentes se unindo para um propósito em comum, ok? Vamos então ali para o próximo. Agora falando um pouco da União Europeia, o próprio nome diz, né? Se é europeia, são países de onde? Da Europa. Você pegando carona no nome, fica até fácil. Às vezes você vai fazer um exercício, você vai fazer uma prova, pega carona no nome que com certeza já é meio caminho andado. Se bobear, você tem até a resposta ali, certo? Então, como eu já falei, o Bloco Econômico da Europa, fundado em 1950, após o término da Segunda Guerra, Plano de Marshall, enfim, né? E assim como os Estados Unidos, os países da América querem expandir, os países da Europa também querem defender seus territórios, também querem crescer, cada um com seu cada um. Né? Você é brasileiro, você não quer que seu país cresça? Pois então, não quer que seu país cresça para ter mais emprego, ter mais oportunidades de crescimento, de você abrir um negócio, enfim. Os países da Europa, ou qualquer país, não é diferente, certo? É o bloco mais antigo, com 50 anos, certo? E influenciou outros blocos econômicos, como o NAFTA, o Mercosul, que já são os países aqui da América, certo? E aqui vem explicando, né? Que ela busca uma hegemonia mundial. O que é isso, hegemonia mundial? Hegemonia mundial é o seguinte, que ela quer, como pode dizer, que todo mundo fique igual, certo? Que fique tudo certinho, assim como ela, ok? E, claro, sendo claro que é assim, eu quero que todo mundo cresça e siga. Eu só quero que eu fique comandando, né? Então, tá aí a dica, né? Que é o mais importante bloco da Europa Ocidental e Oriental. Vamos lá então para o terceiro item, aí para que você possa entender. E a União Europeia versus Estados Unidos. Claro, né? Tem os Estados Unidos, né? E tem cada um com o seu cada um defendendo os seus próprios interesses, certo? Coloca em risco a hegemonia americana, como eu falei, hegemonia, ó, eu que comando, certo? Ó, eu que comando, eu quero aplicar as regras, ó, vou dar umas ideias aqui para vocês crescerem também, mas quem está no comando sou eu, tá? Isso é hegemonia, certo? A pessoa que comanda. E está falando que os países dos Estados Unidos buscam uma integração no mercado, certo? No qual foi criado o NAFTA, o Acordo Acordo de Livre Comércio das Américas, certo? E por aí vem outros termos também, certo? ALCA, para subornar, servir e subordinar os países latinos, ou seja, a ALCA, às vezes tem protesto contra a ALCA, por quê? Porque só porque os países são da América Latina tem que ser obrigado a seguir as ordens dos Estados Unidos. Então, por isso que às vezes dá uma confusãozinha, certo? E o Mercosul já são os países mais aqui da parte de baixo da América. Enfim, cada entidade aí procurando defender os seus próprios interesses, certo? E aí, claro, assim como todo lugar tem dificuldades, na Europa também, né? Porque lá na Europa, Paris, França, um monumento, um lugar bonito não faz o lugar. O lugar também tem certas dificuldades, ok? Por exemplo, só para você ter uma ideia, só um comentário, tá? Às vezes você fala, nossa, país lá de fora, que não sei o que, tal. Às vezes o que há de melhor está aqui no Brasil. Por exemplo, cachorro quente. Não sei se você já viu, né? O comparativo com todos os países do mundo. No Brasil, como que é o cachorro quente? É
plástico, né? Bonitinho, cheio. Você pode encher, pode fazer quase que uma marmita com seu cachorro quente. E lá fora, nos Estados Unidos, o cachorro quente, na grande maioria dos lugares, o cachorro quente eles entregam para você na mão, na mão, juro você, na mão, em poucos lugares no guardanapo e sem molho. É o pão com a carne e um negocinho de ketchup e acabou. É um pão seco com a salsicha, massa, um ketchup e tal. Pronto. E a grande maioria é na mão. Olha só. Imagina, você vai comer um cachorro quente, está cheio de fome, vai lá nos Estados Unidos come um cachorro quente. Sim. Eu estou dando um exemplo, certo? E aqui, no caso, vários problemas, né? Tem a desigualdade econômica, desigualdade de infraestrutura, certo? Infraestrutura, que são os locais, enfim, problemas de terroristas. Então, olha só, então você provavelmente você já deve ter visto no jornal, mas não é porque lá na Europa está acontecendo isso, certo? No momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho acompanhado os jornais, certo? Você não está vendo lá, você não vem acompanhando aí nos Estados Unidos, que estão tendo protesto contra aquele policial negro que mataram, e tem gente, inclusive, até saqueando o mercado, eles estão assaltando os supermercados. Então, não é porque é país de primeiro mundo e país da Europa, quer dizer que é tudo melhor que o Brasil, não, ok? Então, vamos lá. É importante que você, que é brasileiro, não tenha vergonha de ser brasileiro. Você, parece até aula de cidadania isso aqui, né? Mas, enfim, claro, a gente vai comentando, né? Acaba sendo um pouco do assunto, mas está dentro do contexto. É importante que você se valorize. Você não pode chegar ficar. Você tem que se valorizar, você tem que se gostar, você tem que se amar, porque senão, quem é que vai gostar? Né? Então, regimes internacionais, aquela brincadeira que eu fiz, eu vou emagrecer, né? Não, regimes são o quê? Normas, são regras para que tudo dê certo, certo? Para que não dê nenhum problema para ninguém. E aqui os princípios, né? Ou seja, as leis estruturalistas, certo? Não o comportamento dos estados, mas sim do estado mais fraco. Ou seja, o estado mais forte, o estado, o país mais forte, ele vai comandar o país mais fraco. Construtivistas, analisar a questão da evolução dos regimes em relação à sociedade. À medida que for evoluindo, ele vai se construindo, certo? Para ficar uma coisa cada vez melhor. E institucionalistas estudam as instituições que fazem parte de cada país. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Governança global. Governança é o seguinte, é o ato de governar, é o ato de comandar. Tem líderes. É importante que tenha alguém que tenha a voz do povo, a voz das pessoas que vão falar, porque se todo mundo resolve falar ao mesmo tempo, dá confusão. Só para você ter uma ideia, esse círculo que você está vendo aí na imagem é cada presidente de um determinado país, presidente ou representante, independentemente da disponibilidade, certo? De relações internacionais também depende do contexto, do tema da reunião. Então, tá aí, sobre a governança global, certo? Os países em si vão definindo e eles vão acertando entre eles a melhor forma de como proceder. É tipo uma espécie de reunião. Você, o que fez? Pô, no nosso país a gente fez isso. Pô, legal, hein? Vou fazer. Não, no nosso país a gente fez, não deu certo. E não sei o quê. E por aí vai. Então, tá aí, né? Existe no contexto da globalização. A globalização, ela interliga todo mundo, mas é aquele esquema, né? São os países, são alguns países comandando todo o restante, como os Estados Unidos, por exemplo, que comandam a maior parte do mundo, certo? E aqui vem falando, ó, designação de leis, regras, regulamentos em escala global, certo? Por exemplo, uma coisa que tem nos Estados Unidos, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Estão na reunião e tal, e aí eles falam assim, poxa, aqui nos Estados Unidos o preso ele trabalha
e o que ele trabalha vai ser reduzido em pena. E, além disso, uma pequena parte do que ele produz, uma parte do que ele produz, uma porcentagem, vai fazendo aqui para ele um fundo, para quê? Para quando ele sair, ele já sair capacitado, né? E também temos empresas parceiras que o preso pode sair daqui e ir para lá. Qualquer deslize que o preso cometa, que o ex-preso cometer, o ex-detento cometer, ele é mandado para cá de volta. Então, estou dando um exemplo. Então, e deu super certo, porque o cara trabalha lá muitos anos, cumpre metade da pena, sai da cadeia já com um dinheiro, onde ele pode recomeçar a vida dele. Olha aí, já é uma ideia que pode ser. Por que não pode ser implementado em outros países? E aí eles vão conversando entre eles para ver, não, aqui é pena de morte, enfim. E aí vão definindo as regras globais, as regras que vão se aplicar no mundo todo, ok? Que, segundo eles, vão ser as regras certas, ok? E a segurança internacional, certo? Estudos estratégicos, certo? Defesa, enfim. Se o pessoal vier atacar por terra, qual vai ser o procedimento? Né? Que equipamento? Como é que será a fronteira aqui que vai dividir um país com o outro? Vão ter guardas? Vai ser por câmera? Vai ser por sensor infravermelho? Vai ser por lá? Enfim, tudo isso é definido. Chega um barco aqui no Brasil, no território, do nada, assim, sem avisar, sem ter uma autorização. Poxa, as Forças Armadas vão lá ver o que esse barco tem de mais, para saber se é terrorista, se está invadindo, para saber a procedência. E é claro que eles primeiro vão ser abordados. Você provavelmente deve ter visto filmes sobre isso aí, certo? Você está invadindo o nosso espaço aéreo, por favor, se identifique, não sei o quê. Só que você vê filmes assim, com certeza você já deve ter visto esse tipo de ação. E, voltando um pouco aqui para a nossa realidade aqui da aula, estimula pesquisas na área, certo? Aqui eu já preferi falar um pouco mais do Brasil, certo? Para não ficar muito lá de fora, vou falar um pouco da gente também, tá? Reunir pessoas interessadas, propiciar debate para ver como que vai ser, como que vai ficar, certo? Doutores, doutorados, estudos, enfim, tudo é analisado, ok? Só para você ter uma ideia, eu tive o privilégio, me mostraram que agora, olha só como que as coisas estão ficando. Já estão querendo combater terroristas, sabe com o quê? Com mini drones. Olha só, mini drones que conseguem mini drones do tamanho praticamente de uma abelha, onde eles podem ser controlados como se fosse uma colmeia, né? E tudo, ou seja, eles podem ser. Tem câmeras, parece até brincadeira. Eu tive o privilégio de ver esse vídeo, mas é verdade. E assim, e eles têm micro bombas. Então, quer dizer, um deles, se por exemplo bater na cabeça do sujeito, explode a cabeça do cara. Então, só para você ter uma ideia. Então, imagina como que é. Então, não tem mais aquela coisa. Já estão desenvolvendo coisa específica, tipo, para atacar logo a pessoa e não ferir as pessoas que estão em volta. Então, isso aí já é um exemplo para você. As guerras biológicas, enfim, biológica é ruim, né? Bateu ali, matou todo mundo, né? Com gás. Então, estou dando um exemplo para você de como funciona a segurança, certo? Aí eu estou falando mais de detalhe, mas estou dando um exemplo para você, tá? Beleza. Então, o que acontece? Ó, vamos fazer, então, essas atividades aí, ó, que tá tudo aí, certo? Desenvolver essa atividade aí, ó, fiz essa aula aí com todo amor e carinho para você, certo? Aí, ó, quando teve início o Bloco Econômico da Europa? Tá tudo nesses slides, é só você procurar aí que você vai encontrar com certeza. O que é NAFTA? Não é AFTA não, tá? É NAFTA, ok? Qual o objetivo da segurança internacional? Por quais países a ONU é formada? Lembro de ter falado tudo isso durante a aula. Quais os problemas enfrentados pelo bloco econômico da União Europeia, certo?
o que foi a Liga das Nações, qual o objetivo da governança global, o que são regimes internacionais, quais são os objetivos da segurança internacional, o que quer dizer a sigla ABRE, certo? Esse eu não comentei, mas só você olhar no slide que vai, ok? O que é a ONU, quando ela surgiu e qual é o seu objetivo. Aí em cima, professor, mas essa pergunta 11 aqui está na 4. Não. A pergunta 4 é por quais países a ONU é formada. A 11 é o que é a ONU e quando surgiu e qual o seu objetivo. Beleza? Então, é isso aí. Estou gravando aqui por esse programa diferente, que meu telefone está carregando, precisava gravar essa aula, não dava para ficar esperando. Vamos ver se vai valer a pena esse teste. Você provavelmente está observando que está um pouquinho diferente, certo? Vamos ver. Se der certo, a gente continua. Senão, a gente vai pelo outro método. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.